todos gravados nesse momento, tá? Então, eu não quero resgatar esses institutos muito antigos que fogem à nossa compreensão. A gente tem que entender que, assim, ó, a partir do século XVI e XVII, se estabelece um paradigma, um modelo clássico de direito civil, uma ideia de relação contratual. Essa ideia de relação contratual, que não tem, ou que tem muito pouco a ver com a relação contratual que existia antes no medievo e na antiguidade, ela se fundamenta, ela se embasa basicamente num princípio, tá? O princípio da autonomia da vontade. Tá? O princípio da autonomia da vontade ou autonomia privada varia em conformidade com os autores, tá? Ele é um princípio que estabelece ou confere a cada um de nós o direito de regular a sua vida conforme seus próprios interesses, conforme sua própria vontade. Então, quando eu falo em autonomia da vontade, é o seguinte: bom, existe liberdade, tá? Existe uma liberdade conferida pelo ordenamento jurídico para que eu regule, para que eu atue, para que eu estabeleça os meus interesses de acordo com a minha própria vontade. Bom, nada mais é do que uma expressão ou de um princípio que vai receber uma expressão constitucional naquela frase do artigo 5º, inciso 2º, que diz lá: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tá? Isso é autonomia da vontade. Ou seja, eu não estou compelido a entrar numa relação jurídica. Eu não estou compelido, por exemplo, a contratar. Ninguém pode me obrigar a contratar. Se eu contrato é porque eu fiz isso de forma autônoma, porque eu quis fazer. Eu tive liberdade para fazer isso. Tá? Uma decorrência básica, e então esse é o nosso primeiro princípio, ou primeira característica do paradigma clássico do contrato no direito civil, tá? A autonomia da vontade. Mas dessa autonomia da vontade decorre um segundo princípio, tá? Uma segunda ideia, um segundo efeito, que a gente vai chamar aqui, na verdade, de pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda nada mais é do que a ideia de que o contrato ele tem uma força vinculante, uma força obrigatória. Ou seja, se eu tive liberdade para pactuar, se eu tive liberdade para ingressar numa relação jurídica, tá? Eu estou vinculado à minha manifestação de vontade. Se eu fiz de forma livre, estou obrigado a cumprir aquilo que eu me obriguei a realizar. Tá? Então, o pacta sunt servanda, que nada mais é do que um ditado latim que diz que os pactos devem ser cumpridos, ela se aplica. A força vinculatória do contrato decorre basicamente do fato da autonomia da vontade. Bom, e aí uma coisa que não tem uma relação imediata com esses dois. Travou, professor. Travou sim. O bom é que ele me avisa aqui quando trava, daí eu posso dar uma paradinha e retomar. Então, assim, uma terceira ideia que não está ligada a esses dois primeiros princípios, mas que é muito importante também para o direito civil clássico, é a ideia de responsabilidade civil fundada na culpa, a ideia de responsabilidade civil subjetiva, tá? Então, essas três ideias, autonomia da vontade, pacta sunt servanda, força vinculatória do contrato, então, vinculante, e responsabilidade civil fundada na culpa, são os pilares sobre o qual se assenta o direito privado já lá desde o Código de Napoleão, em 1806. Tá? É com base nessa estrutura que todo direito privado moderno, o Código Civil, ele é erigido. Tá? Só que esse tipo de direito privado, esse tipo de compreensão das relações jurídicas privadas, do contrato, tá? Ele era uma visão ela estava assentada numa visão de sociedade que se estabelecia em relações sociais simples, tá? Em que, basicamente, o modo de produção era um modo de produção agrário. Tá? O modo de produção era um modo de produção agrário. Em que a relação entre, vamos dizer assim, não tem esse nome ainda, mas entre o consumidor e o produtor é praticamente direta.
tá? Daí porque a gente fala que existe uma bilateralidade, tá? Bilateralidade na produção. Por que tem uma bilateralidade na produção? Bom, como o contato entre produtor e consumidor ele é direto, a possibilidade do consumidor, tá? Fazer valer a sua vontade, tá? Na relação contratual, então pactuar de aqui tá querendo me sacanear esse Teams hoje. Vocês estão me ouvindo? Não me vendo? Que apareceu aqui. Eu tô te vendo e te ouvindo. Estou ouvindo e vendo, professor. Tá, beleza. Não é porque apareceu uma setinha assim, parecendo de atenção, tá? Vamos lá. Então, beleza. Então, a ideia aqui é que nós temos um modo de produção bilateral que permite que as partes, tá? De forma factível, verdadeira, efetivamente consigam fazer valer sua vontade em relação contratual, tá? Bom, esse é um paradigma, tá? Que vigora durante o Código Civil Napoleônico, em 1804, tá? Ou 1806, agora me esqueci, mas 1806, tá? Uma sociedade rural, uma sociedade agrária. A partir de 1840, mais ou menos, com mais ênfase em 1848, daí a gente tem um fenômeno específico chamado Revolução Industrial. A Revolução Industrial, de forma bem rápida, inclusive, ela acaba transformando completamente as bases daquela sociedade. Tá? Ela começa primeiro acabando com as relações sociais baseadas num sistema agrário de produção. Por quê? Porque as indústrias elas exigem aglomeração, tá? Aglomeração dos funcionários em regiões próximas. Tá? E aí a gente tem um movimento que é o quê? A urbanização. Tá? Urbanização. Tá? Bom, quando a gente tem um afastamento entre o campo e a cidade, desculpa, uma distinção bem grande entre campo e cidade, começa a ganhar importância uma figura que não existia ou que tinha pouca importância pré-revolução industrial, que é o intermediário entre o produtor e o consumidor, né? Que seria o comerciante. Sempre existiu, né? Mas ele ganha mais relevância a partir do momento em que existe uma população urbana gigantesca que precisa se alimentar, que precisa ter acesso a bens primários, que estão lá à disposição que são produzidos no campo pelo produtor. Eu preciso ter uma pessoa que interfira, que intermedie essa relação jurídica, tá? E então coloque aquele produto dentro do mercado para essa população urbana. Então eu tenho um surgimento dessa outra pessoa, tá? Na relação jurídica, né? Se torna um pouco mais complexo. E eu estou falando em outra pessoa, mas pode ser uma série de outras pessoas, porque quando a gente tem a Revolução Industrial, a coisa fica mais complexa ainda, né? Diante do fato da divisão de trabalho, né? Que o Adam Smith já reconhecia lá em 1700 e alguma coisa, né? E essa urbanização também, ela cria também como consequência uma sociedade de consumo em massa, tá? Então, aquele comerciante não é um comerciante que só vende setorialmente, ele começa a vender para o maior número de pessoas possível, tá? Então, esses dois fatores decorrentes da urbanização, né, eles acabam criando um desequilíbrio nas relações jurídicas, tá? Isso por quê? Porque o papel do consumidor, ele acaba ficando reduzido em relação ao papel de força, né? De forma hierárquica, de condição de contratante, ele acaba ficando reduzido em relação ao papel
do produtor, do fornecedor. Tá? Ao mesmo tempo, deixa eu só aceitar a colega aqui. Ao mesmo tempo, gente, esse modelo de sociedade, tá, advindo da Revolução Industrial, da urbanização decorrente da Revolução Industrial, impõe ao Estado uma transformação. O Estado, ele se transforma, ele deixa de ser um Estado que a gente conhece como Estado liberal, que é aquele Estado que está basicamente se obrigando a cuidar da segurança pública e da propriedade, que basicamente, no entender daquele tipo de Estado, era a mesma coisa, tá? E o Estado ele passa a ter uma posição, até por conta das crises sociais que são geradas pelo fenômeno da desigualdade decorrente da Revolução Industrial, porque a gente não vai, vamos pensar, né? Por mais desigualdade que houvesse numa sociedade pré-industrial, a desigualdade era mínima, né? Nada parecido, por exemplo, com a desigualdade que vai acontecer e digo desigualdade material de fato, né? Porque o que acontecia? Um aristocrata numa sociedade medieval ou do antigo regime, ele tinha uma série de privilégios em relação privilégios jurídicos em relação a um camponês, a um servo. Mas se a gente fosse ver do ponto de vista material, de aquisição de riqueza, não era tão grande a diferença, né? A Revolução Industrial, ela cria já, por outro lado, uma pauperização muito grande de uma determinada classe, que calhou de a gente chamar de proletariado, mas que são os trabalhadores de forma geral, né? E vamos dizer, uma casta de pessoas que a gente não vai dizer que são burgueses, porque burguês é um conceito muito geral, mas aqueles detentores efetivamente dos meios de produção. Nossa, muito marxista essa minha frase aqui. Tá? Mas aqueles que detêm o meio de produção, que são os donos, os industriais. Tá? E aí tu cria uma desigualdade e essa classe que se forma como classe, essa classe social que se forma como classe política, que é o proletariado, começa a exigir uma série de demandas. Para evitar o conflito entre as classes, acaba se criando então esse modelo de Estado, que é o Estado de bem-estar social. E esse Estado de bem-estar social tem como principal característica a intervenção na economia. Tá? E uma outra coisa que a gente conhece como dirigismo, e esse conceito é fundamental, dirigismo contratual. O que é o dirigismo contratual? Bom, é a imposição, tá, de normas jurídicas, tá, que regulam as relações contratuais, permitindo, em tese, tá, o estabelecimento de uma igualdade material entre os contratantes. Então, o dirigismo contratual é aquela situação, o Estado, ele entende que... O Estado entende? Bom, o legislador entende que uma determinada parcela da população está em desvantagem no caso da contratação. Vamos pegar a primeira lei em que a gente vai encontrar dirigismo contratual, tentando conformar o contrato, a autonomia da vontade. Tá? A lei de locações. Quando a lei de locações surge, ela vem responder uma situação peculiar, né? Bom, existe um processo de urbanização muito grande, né? Processo de urbanização muito grande, uma carência de moradia, né? Existem pessoas que estão procurando essa moradia, uma questão básica de oferta e procura, né? O que acontece? O valor dos aluguéis sobe demais, o valor da locação acaba subindo demais, vamos dizer, os contratos ficam cada vez mais abusivos para o locatário, até que chega um momento que o Estado vai lá, então, cria uma lei específica para estabelecer exatamente, ora, quais são os direitos, quais são os deveres de cada uma das partes, o que pode e o que não pode. Né? Por exemplo, não pode ter reajuste diário do valor do aluguel, ele tem que ser anual, tal coisa, e vai estabelecendo, conformando, dirigindo a forma como os contratos são elaborados, né? E isso é esses dois fatos, então,
ou melhor, esses 3 fatos, surgimento de intermediários entre produtor e consumidor, a criação de uma sociedade de consumo em massa e um estado de bem-estar social, o dirigismo estatal, eles acabam acarretando uma crise no modelo clássico de contrato. Porque, vejam, eu já não posso mais falar em autonomia da vontade de forma completa, absoluta, simplesmente pelo fato de que, bom, primeiro, existe uma desigualdade material entre partes contratantes, que deve ser reconhecida, tá? E existe também, vejam só, cada vez uma regulação estatal maior sobre o conteúdo dos contratos, tá? E aí, dessa crise, tá, do modelo clássico contrato e do que a gente vai chamar de, eu odeio essa palavra, odeio porque eu não sei falar, tá? Unilateralidade, é que eu me babo todo para falar essa palavra. Unilateralidade da produção. Então, o que era a bilateralidade da produção? As normas, as cláusulas contratuais, o conteúdo dos contratos, ele era construído de forma bilateral pelas partes, tá? A partir do momento que a gente tem a Revolução Industrial e um modelo mais complexo de sociedade, tá? Cada vez mais se impõem aqueles contratos que a gente chama de contratos unilaterais, ou que vocês conhecem já de contratos de adesão. Contrato de adesão, que é aquele contrato típico da relação de consumo, tá? Em que apenas uma das partes estabelece o conteúdo do contrato. E a outra parte cabe apenas e simplesmente decidir se assina ou não. Tá? Isso, então, impõe que se mitigue, que se reduza a importância dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, então da força vinculante dos contratos, na modernidade. Tá? E isso, dentro do direito do consumidor, implica também, bom, primeiro, gente, era para ter passado aqui meu slide, eu não passei meu slide, meu papelzinho. Aqui. Tá? E, então, é uma necessidade de mitigação dessa autonomia da vontade do pacta sunt servanda, da força obrigatória do contrato, tá? Bem como o reconhecimento de que o mercado, o contrato, são meios essenciais para a obtenção dos bens de primeira necessidade. Então, tem um duplo paradigma aqui, uma dupla ideia, na verdade, que vai modelar. Não existe mais autonomia da vontade completa, mas os contratos continuam sendo essenciais, as relações jurídicas continuam sendo essenciais para que as pessoas possam, e o mercado, né? E o mercado funciona por meio do contrato, para que as pessoas possam obter os bens necessários à sua subsistência, né? E aí, uma pessoa o consumidor está em uma relação de vulnerabilidade em relação ao outro, tá? Então a gente precisa regular essa relação. A gente precisa dirigir essa espécie de contrato para que todos tenham acesso aos bens de primeira necessidade por meio do mercado, tá? Então, essa é a ideia básica que vai vigorar, tá? E que vai dar substrato ao direito do consumidor, à formação do direito do consumidor como uma disciplina especializada dentro do direito privado, dentro do direito civil. É direito privado, é direito civil, tá? Mas é uma parte especializada do direito civil que reconhece que estamos diante de uma relação peculiar, específica, em que uma das partes não está na mesma relação de igualdade que a outra. E é que é preciso, então, estabelecer normas que, de alguma forma, compensem, tá, essa desigualdade material, né? E são justamente essas normas que a gente vai estudar a partir de hoje. Tá? Bom, continuando aí no histórico, eu estou falando demais, não devia falar tanto assim, tá? A gente tem, então, que lá no início da década de 60, na verdade, aqueles movimentos paz e amor, hippies e tal, eles têm, além de uma importância cultural muito grande, eles têm uma importância bastante grande para o direito. Por quê? Porque, claro, já é um processo que já vem desde o início, desde o final da Segunda Guerra Mundial.
mas a gente tem o que a gente, vamos dizer assim, uma desindividualização do direito. Tá? O direito deixa de se preocupar apenas com os interesses do indivíduo, tá? Ou de coletividades determinadas, como, por exemplo, os trabalhadores, tá? E passa a se preocupar também, tá? Com interesses que são transindividuais, que transcendem as coletividades determinadas e os indivíduos. Tá? Então a gente passa a ter uma preocupação de que o direito tutele o quê? Ora, que o direito tutele também o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, as relações de consumo, a própria economia de uma forma geral, mas as relações de consumo. Então, a partir da década de 60, começa a acontecer de fato, tá? Uma discussão, né, sobre uma regulação das relações de consumo. E é interessante notar que a partir da década de 70 começa a surgir em vários países da Europa, especificamente, uma série de leis que regulamentam a relação de consumo. Na própria jurisprudência dos Estados Unidos, das cortes americanas, que lá a lei, claro, existe lei, mas a lei também é formada muito pela jurisprudência, por causa do common law, né? Uma preocupação cada vez mais em tutelar essa relação específica, a relação de consumo. Né? E aí isso vai desaguar, vamos dizer assim, no plano internacional, numa resolução da ONU de 1985, que é essa resolução que está aqui, resolução 39.248, tá? Que estabelece as diretrizes internacionais para uma política de proteção ao consumidor. E é nessa resolução que, pela primeira vez, a gente tem manifesto expressamente, tá? A ideia de vulnerabilidade do consumidor, tá? Que passa, então, essa ideia de vulnerabilidade passa a permear toda a lógica da relação de jurídico de consumo a partir dali. Tá? E vejam que o Brasil, nesse ponto, ao contrário do que acontece em outras oportunidades, ele é extremamente inovador. Porque o que acontece? Já em 1985, a gente tem dois marcos jurídicos fundamentais para a defesa, para a tutela do consumidor, das relações de consumo no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico. Primeiro, é a Lei 7.347 de 1985, que é a ação civil pública, que é a lei que estabelece a ação civil pública. E essa lei, já lá no seu texto original, então 1985, já diz que o direito do consumidor, a proteção ao consumidor, consiste num interesse difuso ou coletivo. Tá? Inovador. Então estabelece uma forma jurídica, tá? Processual de proteção desse direito de forma coletiva, que é a ação coletiva. A ação civil pública é uma ação coletiva, né? Dando instrumentos para que o Ministério Público, órgão do Estado, atue nas relações contratuais. Tá? Depois a gente tem, ainda do governo Sarney, né, a criação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, tá? Que decorre em 1985, vocês são tudo muito novos, provavelmente nem ouviram falar sobre isso, mas em 1985 teve um plano chamado Plano Cruzado, e uma das diretrizes desse plano foi o congelamento de preços, uma tragédia, né? Mas por conta do congelamento de preços, né, ou da obrigação de congelamento dos preços, tabelamento, né, o que acontecia? Os consumidores começaram a se organizar teve carestia, porque o que acontece? Tabela o preço, tá? Congela o preço de um produto, não há mais interesse, por exemplo, do comerciante disponibilizar esse produto na mesma quantidade que ele disponibilizava antes. Ou então, disponibilizava, mas por um preço muito superior no mercado negro, vamos dizer assim, né?
E os consumidores, então, começaram a se organizar em associações para denunciar esses comerciantes que quebravam o tabelamento ali, o congelamento de preço, né? E aí a gente tem lá a Sunab, que era... Sunab? Eu esqueci agora o nome do órgão que foi criado ali para fazer fiscalização, inclusive, desse tipo de situação. E aí isso acaba redundando na criação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão do governo federal, né, que visava, então, regular já, estabelecer diretrizes administrativas para a regulação do consumo dentro do direito brasileiro, né? E esse conselho vai ser fundamental para que a gente alcance um terceiro marco, da nossa disciplina, tá? Que é a constitucionalização do direito do consumidor. Então, em 1988, o direito do consumidor ele é alçado, tá? A nível de direito constitucional. Ele é incluído na Constituição Federal. E não é incluído de qualquer forma. Ele é incluído lá no artigo 5º, inciso 32. Cadê o artigo 5º, inciso 32? Tá? Ele é incluído como direito fundamental. Está lá no capítulo das garantias, dos direitos e garantias fundamentais. Tá? Que diz lá, o inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tá? A mesma Constituição também vai dizer lá no artigo 170, tá? Que vai falar sobre a ordem econômica e financeira, vai estabelecer, lá no artigo 170, inciso 5, que um dos princípios que deve regular a ordem econômica nacional, tá, é a defesa do consumidor. Tão importante quanto a livre iniciativa e o valor do trabalho humano, a valorização do trabalho humano, é também a defesa do consumidor. A livre concorrência. Tá? Então vejam que interessante, propriedade privada, estamos no mesmo nível. Tá? Então, a Constituição faz isso. E vai mais além. Em 1948, não. No artigo 48 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deixa eu pegar aqui de novo, a ADCT, que é aquele puxadinho que tem depois da Constituição, que está cada vez ficando mais puxadinho. Ele começou originalmente com menos de 90 artigos e está com cento e não sei quantos agora. O artigo 48 do ADCT fala o seguinte, ó, o Congresso Nacional, dentro do prazo de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não nasce apenas da iniciativa da cabeça de um legislador. Ele é uma imposição constitucional, né? E aí, em 1990, tá? 1990, que obviamente não é o prazo de 60 dias, aliás, 120 dias da promulgação da Constituição, mas em 1990 a gente tem o quê? Tem a promulgação, a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, que vai ser basicamente o grande material que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Até aqui tudo tranquilo? Alguém só diz assim, tá, beleza, estamos te ouvindo, não estamos dormindo. Valeu, Guilherme. Eu vou ali pegar um cafezinho, já volto 2 minutinhos. 2 minutinhos não, 2 segundos. Então, voltamos. Adelante. Então, já que a gente já então, estabeleceu a evolução histórica do direito do consumidor, a gente vai falar agora do conceito de direito do consumidor e qual a finalidade dele. A finalidade é óbvia, né? Eu já começo com a finalidade, antes de falar o conceito. A finalidade do direito do consumidor é tutelar, tá, o interesse, o direito dessa pessoa mais frágil, mais vulnerável, que é o consumidor. Então, a finalidade do direito do consumidor é a proteção do consumidor, né? Tem muito problema aqui. Mas o conceito, eu roubo os conceitos das pessoas e eu não anoto a fonte. Então eu vou falar para vocês um conceito de direito do consumidor que eu não sei de quem é, tá? Mas não é meu.
tá? Eu copiei de alguém, tá? É plágio. Tá? Então diz assim, ó, o autor desconhecido, tá? O autor desconhecido diz que o direito do consumidor é um conjunto de normas e princípios. Então, direito do consumidor é um conjunto de normas e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos. Direito do consumidor é um conjunto especial de normas e princípios, desculpa, um conjunto especial de normas e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos. Quem? O consumidor. Como agente privado vulnerável nas suas relações frente ao fornecedor. Então, direito do consumidor é um conjunto de normas e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos, o consumidor, como agente privado vulnerável nas suas relações frente a fornecedores. Então, vejam só, a vulnerabilidade, tá? A vulnerabilidade, longe de ser apenas uma característica secundária de menor importância no direito do consumidor, ela faz parte do próprio conceito. A única, vamos dizer, a justificativa, tá, do porquê existe um direito do consumidor decorre justamente da ideia de vulnerabilidade. Tá? Então, vocês vão ver, às vezes, algumas ações direto de inconstitucionalidade que desafiam algumas leis que reduzem direitos do consumidor, né, justamente baseadas nessa ideia. Bom, se o direito do consumidor é um direito que visa proteger um vulnerável, o consumidor, né, eventuais leis que diminuam esses direitos, elas acabam sendo inconstitucionais, né, porque violam um princípio ou esse direito fundamental, que eu já vou falar em seguida, do consumidor, tá? Que é justamente o reconhecimento da sua vulnerabilidade. Tá? Então, essa é o ponto. E aí chega o que eu queria falar mais especificamente aqui, que é o direito do consumidor como direito fundamental. Tá? Então, o direito do consumidor, falei para vocês, está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Ora, o artigo 5º é onde estão os direitos e garantias fundamentais. Isso quer dizer o quê? Que o direito do consumidor é um direito fundamental. É um direito fundamental. Bom, o direito brasileiro, ele adota a teoria da dupla eficácia dos direitos fundamentais. O que é a dupla eficácia dos direitos fundamentais? É a ideia de que os direitos fundamentais têm uma eficácia vertical, tá? Ou seja, eles surtem efeitos na relação entre Estado e administrado, Estado e indivíduo, tá? Mas esses mesmos direitos fundamentais também têm uma eficácia, eles surtem efeito entre os próprios particulares. Então, eles se estabelecem, inclusive, nas relações privadas. Isso é bastante interessante porque, e aqui eu estou fazendo um adendo para a aula de direitos fundamentais, que isso deve ser coisa da Valéria, né? Mas eu vou me meter aqui de alguma forma, dar meu pitaco. Isso é interessante porque se vocês pegarem tradicionalmente um país que é conhecido pela sua carta constitucional, pela importância da carta constitucional, são os Estados Unidos, ou que é os Estados Unidos, sei lá, os Estados Unidos, como regra, as cortes americanas, como regra, elas não veem essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Elas entendem que o que deve vigorar, tá, em relação a direitos fundamentais, os direitos fundamentais devem vigorar nessa relação vertical entre Estado e indivíduo. E não caberia a aplicação deles, salvo algumas exceções bem determinadas pela jurisprudência, nas relações privadas. Né? Agora, o Brasil ele vai se valer da conceitualização do direito fundamental alemã. E lá na Alemanha existe essa ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, a ideia de que os direitos fundamentais se aplicam, inclusive, em relação às relações privadas, tá? Relações jurídicas privadas. O que é óbvio, né? Porque se não fosse isso, não haveria por que se falar em direito do consumidor como direito fundamental, né? Se não pudesse ser aplicado. Agora, um caráter mais interessante
dos direitos fundamentais, ou desculpa, do direito do consumidor como direito fundamental, é que, por vezes, tem se reconhecido aos direitos fundamentais, tá? O que a gente vai dizer que é a eficácia supralegal. Eu estou tentando procurar aqui agora. O que é a eficácia supralegal? Provavelmente vocês devem ter estudado isso também em direitos fundamentais, tá? Bom, o que acontece lá em direitos fundamentais? Lá em direitos fundamentais vocês aprendem que existe uma pirâmide de hierarquia das normas, que não é do Kelsen, tá, gente? Não foi o Kelsen que fez, foi um cara chamado Mackel, não foi o Kelsen, foi aluno do Kelsen, mas não foi o Kelsen que fez, tá? Que estabelece que lá no topo da pirâmide existe a Constituição, no meio dessa pirâmide temos as leis, e embaixo das leis os regulamentos. Tá? Os regulamentos, que nada mais são que normas que visam regular as normas gerais, que são as leis. Tá? Bom, nos direitos fundamentais, a gente reconhece, o STF tem posição nesse sentido, de que existem normas que são supralegais. O que são as normas supralegais? As normas supralegais são aquelas normas que estão abaixo da Constituição, mas acima do ordenamento jurídico normal. Tá? É o tal do Tratado de San José da Costa Rica, que você já deve ter estudado. Né, que, por exemplo, permitiu que fosse revogada a possibilidade de prisão do depositário infiel, tá? Prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Esse tratado, ele ingressa no ordenamento jurídico brasileiro, por se tratar de tratado de direitos humanos, tá? Com um direito, ou desculpa, como um tratado, uma norma supralegal, que fica acima da lei e acima da Constituição, ou desculpa, e abaixo da Constituição. Bom, existe uma grande tendência de se reconhecer que o direito do consumidor, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele ocupa, dentro da ordem jurídica brasileira, um papel semelhante, de norma supralegal, que se impõe, inclusive, em relação a tratados internacionais assinados pelo Brasil, que não têm, obviamente, conteúdo de direitos fundamentais, direitos humanos. Tá? O exemplo, gente, é o que foi estabelecido nas convenções, deixa eu só pegar aqui o nome certinho aqui, na Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal. São dois tratados internacionais que o Brasil é signatário. Tá? E essas duas convenções, elas estabelecem, vamos dizer assim, uma tabela, uma tarifação, tá? No transporte aéreo internacional, para casos de cancelamento e atraso de voo e extravio de bagagem. Tá? Então, vejam só. Se os tratados internacionais... Se houver um cancelamento de um voo, um atraso em um voo ou o extravio de bagagem, a indenização já está lá previamente fixada naquele tratado. Tá? O Brasil é signatário desse tratado e ele entrou no nosso ordenamento jurídico. Só que os tribunais têm negado a aplicação dessa tarifação, estabelecendo a indenização efetiva conforme o dano e não conforme a tabela estabelecida na convenção, justamente alegando que o direito do consumidor está acima da disposição desses tratados. Tá? Então, vou pegar aqui uma decisão do STF, vou ler rapidinho aqui para vocês. Tá? Então, olha só. O princípio da defesa do consumidor é um recurso extraordinário de relatoria do ministro Carlos Brito, tá? Carlos Aires Brito, tá? O princípio da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo constitucional da atividade econômica. Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, vejam que o STF, em recurso extraordinário, né, reconheceu que o Código de Defesa do Consumidor, tá, ele se coloca, inclusive, acima, o direito do consumidor, então, né, se coloca, inclusive, acima de tratados internacionais assinados pelo Brasil, desde que eles não tenham caráter de direito fundamental. Então, isso é um detalhe importante para a gente
conhecer, tá? Então, essa é a parte de direito fundamental, direito do consumidor como direito fundamental. Bom, aqui rapidamente, também remetendo ao direito constitucional de novo, né? Quem é que pode legislar sobre direito do consumidor? Tá? Bom, o que acontece? O direito do consumidor, tá? As leis sobre relação de consumo são reconhecidas pela Constituição como leis de competência concorrente. O que são leis de competência concorrente? São aquelas leis em que a União estabelece as normas gerais e os estados, com base nessas normas gerais, estabelecem as normas específicas. Então, é o que está no artigo 24 da Constituição Federal. Salvo engano, o artigo 24, inciso 5, que fala especificamente da relação de consumo. Então, competência concorrente. Tá? Competência concorrente. A União estabelece normas gerais, então, Código de Defesa do Consumidor. Os estados podem legislar sobre o consumo, desde que suas disposições não contrariem as disposições estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Tá? E a gente vê dioturnamente estados legislando sobre relação de consumo. Tá? Mais ainda, os municípios podem legislar sobre relação de consumo. Por quê? Porque a Constituição, lá no artigo 30, inciso 2º, ela estabelece uma competência suplementar dos municípios. Suplementar para quê? Suplementar para completar, tá, as normas editadas pela União e pelos estados no que couber. Tá? Então, vejam só, os municípios, desde que não contrariem as disposições presentes em lei estadual ou lei federal, podem legislar sobre matéria de direito do consumidor. E é normal, tanto que o STF já reconheceu, pelo menos que eu lembro aqui de cabeça, né, já reconheceu a constitucionalidade de leis municipais, tem aqui em Criciúma, não é muito aplicada, mas leis municipais que limitam o tempo de espera em agências bancárias e lotéricas, tá? Bem como obrigam essas agências bancárias, por exemplo, a colocar acessórios tipo bebedouro, cadeira, etc. Assentos, né? Essas leis foram consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, justamente porque elas decorrem dessa competência suplementar, tá, dos municípios para legislar sobre matéria de direito do consumidor. Tá? Beleza. Bom, agora nós vamos falar sobre as características do CDC. Tá? Ora, o que caracteriza o Código de Defesa do Consumidor? O que diferencia ele em relação aos demais diplomas jurídicos que a gente tem? Tá? Bom, basicamente, são 3 características que são importantes a gente reconhecer no CDC. A primeira delas é o fato, tá, de que o CDC é o que a gente chama de microsistema multidisciplinar. O que é um microsistema multidisciplinar? A ideia é o seguinte: se vocês folhearem o Código de Defesa do Consumidor, vocês vão encontrar, por exemplo, uma série, é a maior parte dele, obviamente, uma série de normas de direito material civil, que tentam estabelecer como será a relação contratual, tá? Como reger essa relação contratual entre fornecedor e consumidor. Mas esse mesmo Código de Defesa do Consumidor estabelece uma série de crimes contra a relação de consumo, contra o consumidor. Então, eu vou ter nessa mesma lei normas de caráter de direito material civil e de caráter de direito material penal. Mais ainda, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece uma série de normas processuais. Uma das quais, a mais importante de todas, talvez, a mais utilizada, que é a inversão do ônus da prova nos processos em que eu tenha relação de consumo. Tá? E existe também disposições que tratam de normas de direito administrativo, tá? Que impõem lá determinadas formas de atuação do poder público e que são normas evidentemente de caráter administrativo.
Então, uma mesma lei, um mesmo diploma legal que tem lá, sei lá, deixa eu pegar aqui só para a gente ver. Tem lá, sei lá, cento e poucos artigos, 119 artigos, ela trata tanto de normas de direito civil, quanto de normas de direito material, desculpa, de normas de direito penal, quanto normas de direito processual, quanto normas de direito administrativo. Então, por isso que a gente diz que ele é um microsistema jurídico, multidisciplinar, porque ele envolve muito mais do que apenas uma disciplina do direito, tá? Ao mesmo tempo também, e aí vem a segunda característica, esse Código de Defesa do Consumidor, ele vai estar lá no artigo 1º dele, tá? Ele vai ser constituído por normas de ordem pública e interesse social. Vou ler o artigo 1º, que diz assim, ó: o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170 dos artigos, artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 das suas disposições transitórias. Aquilo que eu falei antes. Então, quer dizer, ainda por cima, nós temos essa situação de reconhecer que essas normas são de ordem pública e interesse social. Tá, professor, mas qual é a importância de reconhecer que essas normas são de interesse, de ordem pública e interesse social? Bom, basicamente, tem 3 reflexos, né, do reconhecimento do caráter de normas de ordem pública do direito do consumidor. O primeiro desses reflexos é que as decisões judiciais que dizem respeito ao direito do consumidor, elas podem ultrapassar, vamos dizer assim, o limite da coisa julgada entre as partes. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, com amparo também no que vinha antes na Lei da Ação Civil Pública, uma tutela coletiva do consumidor. Tá? De forma que eu posso estender a coisa julgada, tá, para além das partes em conflito. Então, assim, uma associação de consumidores ingressou com uma ação judicial contestando, e é o fato, contestando, o próprio Ministério Público, contestando a forma como foram corrigidas as poupanças lá no Plano Verão de 1986, lá no Plano Collor de 1990, tá? Bom, essa ação é julgada. Quando ela transitar em julgada, qualquer consumidor, independente não moveu a ação na época, mas qualquer consumidor que conseguisse provar como titular de uma conta poupança naqueles períodos, pode entrar no cumprimento de sentença, exigindo uma compensação. Interessante, porque se estende para além da relação da lide entre as partes, tá? Outra coisa importante, então, outra característica que decorre dessa característica das normas de direito do consumidor serem de ordem pública e interesse social, né, é o fato de que não pode haver derrogação dela por vontade das partes. Então, o direito do consumidor, ele estabelece que existe uma responsabilidade solidária, tá, entre comerciante e produtor, tá, quanto ao vício do serviço, tá? Beleza, vício do serviço não, vício do produto. Bom, eu não posso botar lá um contrato estabelecendo o contrário. Não posso estipular isso no contrário, afastando a minha responsabilidade. Tá? Não dá, justamente por conta desse caráter de ordem pública. E o segundo, que meio ficou... Bom, vou destacar depois porque eu acho que ficou meio demodé, meio fora de moda, tá? É a ideia de que, por se tratar de normas de ordem pública, normas de ordem pública podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. É uma exceção ao princípio dispositivo lá do CPC, que diz que o juiz não poderá conhecer de matérias que não lhe forem opostas pelas partes. Tá? Não. Por se tratarem de normas de ordem pública, o juiz, por exemplo, pode reconhecer a abusividade de uma cláusula contratual e pedir e declarar sua nulidade, tá? Sem que a parte
prejudicada tenha manifestado esse interesse. Claro, ela precisa entrar com uma ação, né? Mas vamos dizer que ela não pediu especificamente a nulidade daquela cláusula. Ela está querendo discutir o contrato, mas ela não pediu a nulidade daquela cláusula, tá? O juiz pode, independente da manifestação dela, pode sim reconhecer a nulidade da causa, da cláusula, desculpa, tá? Claro, né? Obviamente que a gente tem uma exceção muito forte para isso, por isso que eu digo que essa cláusula ficou meio demodê, meio fora de moda, porque existe um enunciado, o enunciado 381 da segunda sessão do STJ, que diz que o juiz não pode conhecer de ofício a abusividade de cláusulas de contratos bancários. Tá? O STJ, vocês vão perceber isso vendo jurisprudência, ele é muito simpático ao sistema financeiro nacional, ao sistema bancário. Tá? E aí, no que diz respeito especificamente em contratos bancários, não sei por que especificamente, né? Não tem nada da decisão que deu origem ao enunciado que especifique por que em relação aos contratos bancários e não em relação aos outros contratos, mas especificamente em relação aos contratos bancários, o juiz não pode conhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais. Tá? Bom, ainda como reflexo, mas isso é uma posição bem minoritária da doutrina, só da Cláudia Lima Marques, tá? Ainda como reflexo dessa ideia de que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e interesse social, a Cláudia Lima Marques diz que as normas do CDC, tá, podem, e as normas que tratam de direito do consumidor como um todo, tá, elas podem retroagir no tempo, atingindo o ato jurídico perfeito. Tá? Então, se, por exemplo, vamos pensar o possível. Hoje em dia, não existe um critério legal, tá, para fixação de juros no Brasil. Que eu digo que um máximo de fixação de juros bancários. Tá? Não existe. Tá? Existe um limite que é estabelecido de acordo com uma razoabilidade, tal, fatores econômicos e tal, mas não tem assim uma lei, por exemplo, vamos pegar como tinha a Constituição antes, não valia nada, mas a Constituição antes ela estabelecia que o limite de juros que podia ser cobrado era 12% ao ano. Tá? Hoje não existe mais essa cláusula constitucional. Tá? Mas vamos dizer que vem uma lei posterior agora, tá? Que estabelece, o limite de juros será 24% ao ano. Tá? 24% é o máximo que um contrato pode ter de juros. Para Cláudia Lima Marques, tá? Esse direito, ou seja, a possibilidade de eu revisar o meu contrato, que foi firmado há 3 anos atrás e que estabelece juros, sei lá, de 300% ao ano, tá? Existe a possibilidade de eu revisar meu contrato com base nessa norma nova. Tá? Porque ela entende que, por se tratar de uma norma de ordem pública, tá? Ordem pública, ela pode retroagir no tempo, inclusive atingindo o ato jurídico perfeito. Não concordo. Não acho. O ato jurídico perfeito tem proteção dada pela própria Constituição. Tá? E não me parece que os argumentos dela são fortes o suficiente para justificar a quebra desse princípio constitucional. Tá? E, por fim, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. A terceira característica do CDC é que ele consiste basicamente numa norma principiológica. É uma norma principiológica por quê? Ora, porque lá no artigo 6º, se vocês pegarem, do CDC, ele vai estabelecer uma série de princípios, de direitos básicos do consumidor, expressos. Mas no artigo 4º, a gente vai ter o quê? Uma série de princípios do consumidor. Tá? De proteção ao consumidor. Então, é uma norma que ela bebe muito, vamos dizer assim, tá? Na principiologia, nos princípios de direito, especialmente num princípio que a gente vai conversar depois melhor, que é o princípio da boa-fé objetiva, que está previsto lá no artigo 4º, inciso 3º do CDC. Essas normas principiológicas, inclusive, elas informam aquilo que deve balizar uma política nacional das relações de consumo. E o que são as ideias aqui que devem, quais são os princípios que devem balizar uma política nacional do consumo? O Estado
ao regular a relação de consumo, ele deve se ater, primeiro, à ideia de que essas relações de consumo têm que ser transparentes, tá? Deve haver harmonia, tá? Entre os sujeitos que fazem parte dessa relação, então entre o produtor, entre o fornecedor e o consumidor, e por fim, privilegiar sempre a defesa do interesse do consumidor, tá? Privilegiar sempre a defesa do interesse do consumidor. Essas são basicamente, então, as características do CDC. Alguém tem um controle de quanto tempo já temos em aula? 1h18. 1h18? Ah, então tem um No tempo meu, ainda. marca aí. Oi? No meu marca 1h02, mas não sei se é da hora que começou a gravar. Ah, pode ser da gravação, então. Deixa eu só pegar um café ali. Já estou chegando na parte final. 3 litros de café por dia, hein, professor? Oi? Desculpa, eu estava na outra sala pegando café. O que falaram aí? 3 litros de café por dia, né? Ah, é no mínimo uma jarra por período. Tá? Uma jarra de manhã, uma jarra de tarde e uma jarra de noite. Sozinho, né? Não dou conta de comprar café aqui no escritório. E dorme? Durmo, quer dizer, não sei. Às vezes. Hoje eu acordei às 2 da manhã. O meu problema é que eu durmo até, sabe? Só que eu acordo muito cedo. Tipo, é muito comum acordar 2, 3 horas da manhã. E tô acordado desde então. Acordei 2h30 hoje, acho. Tô lá, jogando videogame. Porque o cara assiste filme, joga videogame. Lê também. Bom, vamos lá. Então, a parte final agora é para falar sobre diálogo de fontes. Teoria do diálogo de fontes. Tá? Vamos estabelecer o seguinte aqui, ó. O legislador, tá? Historicamente, o legislador sempre teve uma pretensão, tá? De regular todas as situações jurídicas possíveis. Tá? Então, se você pegar lá a cabeça lá do cara que fez o Código Napoleão, tá? O cara que fez o primeiro Código Civil, brasileiro, o Clovis Bevilacqua, eles pretendiam que todas as espécies de relações sociais pudessem ser, de alguma forma, tá? Reguladas por aquele Código Civil. Tá? O que a gente percebe na prática, e o legislador vai ver isso também com o decorrer do tempo, é que as situações, a realidade, ela é muito mais complexa, tá? E às vezes fica muito difícil de tentar estabelecer em normas gerais e abstratas, tá? Algumas relações sociais. E aí, o que acontece? Se impõe ao legislador abandonar as grandes codificações, abandonar os grandes sistemas e partir para microsistemas, né? E aí o que a gente tem na nossa modernidade? Tá? Isso bem presente, a gente pode pegar dos anos 70 para cá na legislação brasileira, né? Cada vez mais leis tratando de situações específicas. Vamos pegar aqui, Lei da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei das Locações, Código de Defesa do Consumidor. Bom, num determinado momento, vamos ver, pré-Segunda Guerra Mundial, tá? Se pretendia que todas essas relações jurídicas, locação, proteção do idoso e da criança, relação de consumo, todas elas seriam abarcadas pelo sistema geral do Código Civil, tá? Mas a realidade impôs que isso ganhasse legislações específicas para regular cada uma dessas situações. E aí o que acontece? Acaba que a gente tem uma multi oh meu Deus, fugiu. Bom, uma dimensão multifaciada, tá? De legislações que acabam colidindo entre si, tá? Eventualmente. Bom, e aí é preciso então criar critérios, modos de regular um eventual conflito, que é aparente, na verdade, entre essas normas, né? A forma clássica que se adotou
para que regule-se esse tipo de situação na verdade, são 3 métodos, tá aqui nessa parte aqui, vou destacar, são 3 métodos que já estão lá dispostos desde a vida inteira, lá no artigo 2º da LIC, da Lei de Introdução ao Código Civil, lá no artigo 2º. E quais são esses 3 critérios? Primeiro, é um critério hierárquico. Tá? A lei superior derroga a lei inferior. Derroga e revoga, né? Então, a lei, por exemplo, a Constituição vai sempre, uma lei constitucional, uma norma constitucional, vai implicar sempre numa revogação da lei infraconstitucional quando o conteúdo delas for contraditório. Né? Por quê? Porque a Constituição tem um valor hierárquico superior à legislação ordinária. Tá? O segundo critério é um critério que a gente chama de critério de especialidade. Tá? A lei especial, ali, ó, lex specialis derogati lex generali. A lei especial derroga a lei geral. Então, se eu tenho lá, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo específico. Não sei. Bom, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Se eu tenho uma disposição do Código Civil falando sobre direito do consumidor, tá? A disposição do Código Civil que trata da mesma matéria se sobrepõe à disposição do Código Civil, tá? Por causa da especialidade da norma. Tá? E, por fim, um critério cronológico, tá? É o último dos critérios, que é a lei nova revoga a lei anterior. Tá? Esses são os 3 critérios clássicos, é o método clássico, vamos dizer assim, de resolução do conflito entre normas, resolução aparente. Bom, o que acontece? O direito do consumidor, como eu disse, é um microsistema multidisciplinar. Ele abrange uma série de normas, tá? E então ele impõe um modo diferenciado de se resolver, tá, esse eventual conflito entre essas várias normas. Esse modo diferenciado a gente denomina de diálogo das fontes. Esse diálogo das fontes está reconhecido no artigo 7º do CDC, que diz assim, ó, os direitos previstos neste código não excluem, então não tem essa resolução de revogar, tá? Não excluem outros decorrentes de tratado ou convenções internacionais, de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como os que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Então vejam só, gente. O CDC, ele obriga o aplicador do direito, o operador do direito, tá, a aplicar simultaneamente, tá, as diversas normas, tá, que existem sobre defesa do consumo. Tá? Uma série de normas que são aplicadas simultaneamente. Então, olha só, o CDC admite a possibilidade de que 2 ou mais normas de leis diferentes serem aplicadas ao mesmo caso. Isso é o que a gente chama de diálogo de fontes. Mas para botar um conceitozinho, que eu também anotei, mas não lembro de quem roubei, né? A gente pode dizer, então, que o diálogo de fontes é a aplicação simultânea, diálogo de fontes, é a aplicação simultânea, coerente e coordenada, das, olha que bonita essa frase, plurimas, frase não, essa palavra, plurimas, P-L-U-R-I-M-A, plurimas, das várias, né? Porque é muito mais fácil falar várias. Por isso que o advogado, o jurista em geral, é visto como snob, né? Por que não usar várias? Então, das várias fontes legislativas, leis especiais e gerais, com campos de ação convergentes, mas não iguais. Então,
várias fontes legislativas, leis especiais e gerais, com campos de ação convergentes, mas não iguais. Tá? Então, essa é a ideia de diálogo de fontes. Tá? E aí, o CDC, ele vai estabelecer, aliás, a doutrina, porque isso é trabalhado pela doutrina primeiro, quem primeiro escreve sobre isso é a Cláudia Lima Marques, eu já tinha falado anteriormente, que é professora, inclusive, era professora, eu acho que se aposentou agora, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que foi uma das primeiras pessoas a discutir direito do consumidor, tá, de forma mais sistemática e organizada, né? A Cláudia Lima Marques, ela estabelece o seguinte, 3 espécies ou 3 tipos de diálogo. Tá? Um primeiro diálogo é um diálogo sistemático de coerência. Um segundo, depois eu vou explicar cada um deles, um diálogo sistemático de complementaridade. Tá? E depois, em terceiro, um diálogo das influências recíprocas sistemáticas. Tá? Primeiro, diálogo sistemático de coerência. O que é um diálogo sistemático de coerência? É a hipótese em que uma lei serve de base conceitual para outra. Então, diálogo sistemático de coerência é quando uma lei serve de base conceitual para outra. Um exemplo clássico disso, a gente pode estabelecer na ideia de produto. Um CDC, lá no artigo 3º, inciso 1º, então, Código de Defesa do Consumidor, no artigo 1º, no artigo 3º, parágrafo 1º, ele estabelece o que é produto. E ele diz assim, ó, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Isso é produto. Beleza. Só que você pode perguntar, tá, mas e o que é bem? Bom, aí eu não sei. Por quê? Porque o CDC, ele não diz o que é bem. E aí, como é que eu vou descobrir o que é bem? Eu vou recorrer ao Código Civil, que lá no livro 2 da parte geral, né, estabelece o que é bem móvel, o que é bem imóvel, o que é bem acessório, o que é bem principal, aquele monte de coisa. Então, o Código Civil vai servir aqui como uma forma de complementar o Código de Defesa do Consumidor, né, ainda que ele seja norma geral, né. A segunda espécie de diálogo, então, diálogo sistemático de complementaridade, é aquele em que uma lei complementa a aplicação da outra. Tá? Uma lei complementa a aplicação. No outro caso, a lei complementava um determinado conceito. Agora não. Agora a lei vai, de fato, ajudar na complementação da aplicação, tá, de uma determinada lei. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito sucinto quando ele fala em prescrição. Tá? Ele fala lá em 2 situações de prescrição, tá? Mas ele não estabelece normas de prescrição, por exemplo, de um contrato, etc. Tá? Que não sejam prescrição para exigir garantias e questões de responsabilidade. Ora, se ele não estabelece isso, no momento que eu vou aplicar, o que eu preciso fazer então? Eu preciso recorrer às normas gerais de prescrição estabelecidas no Código de Defesa, no Código Civil, artigos 205 e 206. Tá? E por fim, em última hipótese, isso aqui eu já acho um pouco mais complexo aqui, mas vamos lá. O diálogo das influências recíprocas sistemáticas. Tá? O que a doutrina diz que é isso? Então, é a influência do sistema especial no geral e do geral no especial, em especial para fins hermenêuticos. Influência do sistema especial no geral e do geral no especial, em especial para fins hermenêuticos. Quer dizer o seguinte, eu interpreto o Código de Defesa do Consumidor, eu pego o Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas eu devo interpretar ele tendo em mente também o que dispõe o Código Civil. E, ao mesmo tempo, também eu faço, não é uma leitura de via única, eu faço também a leitura do que dispõe o Código Civil, a interpretação do que dispõe o Código Civil, a partir das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Então, de fato, aqui um diálogo entre essas diversas fontes, né, que compõem o sistema do direito do consumidor. Tá? Bom, geralmente, a primeira relação que a gente faz do Código de Defesa do Consumidor é com o Código Civil. Mas o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, dialoga muito com outras leis. Tá? Eu vou citar 3 aqui em específica. Tá? Primeiro, a lei de planos e seguros de assistência de saúde. A lei 9.656. Tá? Plano de saúde. Se vocês querem uma situação em que o Código de Defesa do Consumidor é muito, mas muito aplicado, quase tanto quanto ao sistema bancário, em telefonia, né, é plano de saúde. Existe uma lei específica, a Lei 9.656, mas essa lei específica, tá, não se sobrepõe ao direito do consumidor, não se sobrepõe a 8.078. Deve haver um diálogo entre elas. Tá? Ao mesmo tempo, o Código de Defesa do Consumidor não revoga nenhuma dessas disposições da Lei de Plano de Saúde e Assistência. Tá? Depois, a Lei 9.870 das mensalidades escolares. Tá? A Lei 11.795, que é a Lei dos Consórcios Públicos. Não, dos consórcios, não é públicos, eu acho. Existem, inclusive, precedentes do STF. A ADI 2591, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2591, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor estabelece, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, a seguinte norma. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, o que aconteceu? Uma série de entidades ligadas ao sistema bancário nacional, eu acho que até a Febraban, tá? Mas posso estar falando besteira nesse caso, mas eu acho que a Febraban sim, também, ela ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que esse dispositivo do parágrafo 2º do artigo 3º do CDC viola o que estabelece a Constituição Federal. Por quê? A Constituição Federal, ela diz que o sistema bancário, tá? O sistema bancário, ele deve ser organizado, regulado e organizado a partir de uma lei complementar. Tá? E aí eles alegaram, opa, como assim uma lei ordinária vai impor uma sistemática de defesa do consumidor que, em tese, deveria ser colocada na cabeça deles como lei complementar, né? Não por lei ordinária. E aí o que acontece? O STF entendeu, voto do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa. O STF entendeu que uma norma não exclui a outra. Existe lá a lei complementar que fala sobre o sistema bancário nacional, mas essa lei não revoga, por mais especial que seja, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, justamente por conta desse diálogo de fontes. Tá? E eu acho que é basicamente isso. A própria lei do plano de saúde, né, também, que estabelece uma série de situações de regulação de consumo também, só que não se sobrepõe, mesmo se tratando de lei específica, aprovada posteriormente, inclusive pelo Congresso Nacional, né, ela não se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Gente, por hoje seria isso. Tudo tranquilo? Preciso de um feedback de vocês agora. Tudo tranquilo? Saiu bem o caminho da aula? Era isso aí? Vocês... Da minha parte, tranquilo, professor. Eu até prefiro o Word, porque eu já passo tudo para o Word mesmo, o que é PowerPoint, então eu prefiro até assim. O PowerPoint demora muito tempo lá, leva um tempo que é... Da minha parte, tudo certo, professor. Tudo encerrado, então? Podemos dar por encerrada nossa aula? Sim. Por mim, ok também. Estabelecemos essa regra, então, de que as aulas vão começar às 8h30, né? Então, a partir das 8h e pouco, eu já estou colocando aí, já entro na sala, tudo. Eu vou botar o link para as 8 horas, tá?
mas a aula vai começar às 8h30, tá? Fechou. Ok, Tem fechou. mais de cama para quem puder. Tá? Então, é isso, gente. Um abraço. Tenha um bom dia. Quase bom final de semana, né? Sim. As aulas vão continuar por aqui também? Vão continuar por aqui. Pelo Teams? Pelo Teams, é. Uhum. Enquanto eu não brigar Ok. muito com ele, eu uso o Teams. Tá? Tá certo, então. Obrigada, professor. Um Valeu. abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Abraço, tchau, tchau.